Queria convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas do versículo 25, mas nós vamos falar todo o capítulo 6, a partir do versículo 25. Por isso, diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Feche os olhos. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome, Te agradecemos por estarmos aqui, por podermos louvar o Teu nome, por termos o privilégio de ler a Tua palavra, Senhor, e por podermos explanar a Tua palavra. Fala ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Senhor, que todos nós possamos sair deste lugar abençoados, com novas perspectivas, pois a Tua palavra nos traz novas perspectivas. Ó Deus, e que de uma forma maravilhosa e preciosa, o Senhor esteja falando em cada coração que está aqui presente nessa noite. Me dá a graça, a unção, Senhor, a inteligência, a sabedoria, para que eu possa transmitir a Tua palavra. Ó Deus, eu estou plenamente confiado no Senhor, eu deposito toda a minha fé, tudo o que eu tenho, eu sei que vem do Senhor, portanto, sei que inteligência, sabedoria, Senhor, unção, tudo vem do Pai das luzes, e nós pedimos, abençoa meu Pai, e abençoa o Teu povo, para que possamos sair deste lugar refrigerados pela Tua palavra, abençoados pela Tua palavra, e eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar. Quando nós vemos o livro de Mateus, e especialmente os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus Cristo, ele coloca uma constituição, ele nos dá um novo estilo para nós vivermos. Se você ler com paciência, com calma, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você vai perceber exatamente isso. Jesus orientando os seus discípulos, e nós somos seus discípulos, a ter uma vida não como o mundo diz que nós temos que viver, mas uma vida que Ele gostaria que vivêssemos para nós sermos felizes e abençoados. O desejo de Deus em toda a sua palavra, quando Ele deixa escrito para a gente, é um manual para nós sermos felizes e abençoados nessa terra. Não tenha dúvida disso. Nada está escrito aqui para te prender, para te trazer infelicidade, para que você fique triste. Nada do que a palavra de Deus nos diz é para isso. Mas, pelo contrário, é para nos tornar felizes nessa terra. Toda vez que nós obedecemos, nós temos a certeza que seremos felizes. Toda vez que desobedecemos, seremos infelizes, porque aqui o nosso Criador, Ele que nos conhece mais profundo, Ele nos deu o modo certo de vida.
E de uma forma especial, aqui no capítulo 6, quando Jesus Cristo vem e traz uma mensagem, ele começa a falar de algumas coisas que são importantes no nosso modo de vida. E essa noite eu queria exatamente falar sobre isso, sobre aquilo que Jesus Cristo coloca, que é importantíssimo no nosso estilo de vida, para nós sermos felizes, para a gente ser tranquilo, para a gente viver bem nessa terra, agradar a Deus e viver bem com as pessoas. Tudo que Jesus Cristo deixa escrito aqui é exatamente para isso. E eu espero que, assim como a palavra de Deus me abençoou, abençoe o seu coração também, e você possa sair deste lugar com o desejo de exercer a palavra de Deus na sua plenitude. E aqui, quando Jesus Cristo coloca esses textos, todos são para que a nossa vida glorifique a Deus. Tudo que nós fazemos e acertamos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos glorificar o nome de Deus. E nós vamos falar de algumas coisas que Jesus Cristo diz para nós vivermos melhor e que certamente na nossa vida vai glorificar o nome de Deus. E a primeira, quando nós começamos a ler esse texto, desde o primeiro versículo, né, nós vamos ver que uma das coisas que Jesus Cristo nos ensina para nós agradarmos a Deus é não sermos hipócritas. Se você quer agradar a Deus, a hipocrisia não pode fazer parte do seu estilo de vida. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você colocar uma máscara de vida, você viver uma vida que não é, na verdade, a vida que você diz que vive. Você fala uma coisa e vive completamente diferente. E Jesus Cristo, ele vem aqui condenando todo o tempo essa hipocrisia na vida daqueles religiosos que estavam ali ao redor dele, ouvindo a sua mensagem no Sermão do Monte. Ele condena totalmente, ele diz: olha, eu não quero que vocês vivam a vida de hipocrisia. Por quê? Porque vocês vão se tornar infelizes. Toda pessoa que tem hipocrisia na sua vida, se torna uma pessoa infeliz, porque ele não vive na verdade, ele não é transparente, ele não é o mesmo, não é a mesma pessoa que está aqui na igreja, não é a mesma pessoa que está na sua casa ou no trabalho. A coisa boa na vida é nós sermos transparentes, verdadeiros, sinceros, diante de Deus e diante das pessoas. Se nós queremos ser felizes nessa terra, não tenha dúvida que a hipocrisia é um grande mal que faz com que sejamos infelizes. Porque lá no fundo, nós sabemos que nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Nós pregamos uma coisa e vivemos uma completamente diferente. Isso traz uma angústia para a nossa alma. E por isso Jesus Cristo condena a hipocrisia que existe aqui no coração dos fariseus. No versículo 4, do capítulo 6, ele começa dizendo: para que a esmola fique em secreto, teu pai que te vê em secreto te recompensará. E ele diz o seguinte: dar esmola é bom? É. Mas o que os fariseus faziam? Eles davam esmola não porque o coração deles queria dar esmola, queria ajudar as pessoas mais pobres. Eles faziam aquilo quando era para aparecer, mas o coração deles não era sincero. Não havia transparência. Eles faziam quando todas as pessoas estavam vendo. Se ninguém estivesse vendo, eles não davam as esmolas, porque o coração deles era duro. O coração deles não importava com o ser humano. Para eles o mais importante era o que eles tinham do que as pessoas. Então Jesus Cristo, ele vem condenando esse ato. Não era de dar esmola. Dar esmola é bom. Você ajudar as pessoas é uma coisa boa, que faz bem para a nossa alma. Porque o próprio Senhor Jesus diz que mais felizes são aqueles que dão do que aqueles que recebem. Coisa boa é você poder dar do que receber. Então isso torna a nossa alma feliz, quando nós damos, mas sem querer aparecer. Quando eu dou apenas querendo aparecer, tem algo errado na minha vida. Então isso não pode existir. Aqui ele continua dizendo no versículo 6, dizendo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto
E fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Por quê? Porque os fariseus, eles amavam as longas orações em público, para mostrar que eram mais espirituais. É errado orar em público? Não, nós oramos em público, mas quando nós oramos só em público, mas no secreto do nosso quarto, na nossa vida cotidiana, não há essa vida de oração. Eu só oro aqui porque vocês estão na minha frente, e vocês estão me observando, então eu oro para aparecer, para mostrar que eu sou espiritual. E se eu não tenho essa vida de oração na minha casa, no meu cotidiano, isso é uma hipocrisia. Isso, no fundo, me torna uma pessoa infeliz. Porque coisa boa, a oração é boa. Jesus Cristo não está condenando a oração. Tanto é que, a partir do versículo 9, ele ensina um padrão de oração, como nós deveríamos orar. Nós chamamos de o Pai Nosso, que é uma oração que não deve ser uma reza, mas um padrão, como nós devemos orar, o conteúdo da nossa oração que deve existir. Então, oração é uma coisa boa. Agora, se eu só oro no público, para aparecer, para demonstrar uma espiritualidade que não existe de verdade na minha vida, não tem sentido. Então, Jesus Cristo vem condenando as coisas que os fariseus faziam e que muitas pessoas às vezes fazem, apenas com o objetivo de ficar bem com todo mundo, ou de mostrar uma falsa espiritualidade que não existe de verdade. E aí ele ainda diz, no versículo 8, aqui, não vos assemelheis, pois, a eles, porque, 18, com o fim de que não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Está falando do jejum. Jejum é uma coisa boa na vida do cristão? Sim. Jesus Cristo jejuou, ensinou os seus discípulos a jejuar, e nós vemos muitos homens de Deus, como Paulo, Pedro, jejuando muitas vezes, a igreja jejuando, e nós jejuamos. Agora, quando eu faço isso apenas para demonstrar uma espiritualidade, apenas para mostrar para as pessoas, está errado. Jesus Cristo estava condenando a posição deles. Eles jejuavam muitas vezes e falaram: olha, hoje eu estou de jejum, hoje eu sou mais, para dizer, eu sou mais espiritual do que você. Não, o jejum faz parte da vida do cristão, é uma coisa boa, que Jesus Cristo, Ele mesmo, para iniciar o seu ministério, jejuou 40 dias, Ele jejuou. Agora, quando eu faço apenas para demonstrar para as outras pessoas, está errado. Qualquer ato, Jesus Cristo coloca aqui a oração, coloca dar esmolas, e o jejum, que eram atos muito feitos pelos fariseus. Agora, qualquer ato que nós fazemos, que demonstra apenas uma casca, que é apenas uma casca na nossa vida, não é lá no fundo da nossa alma, não fazemos porque realmente queremos agradar a Deus, está errado, não vai nos tornar felizes. Agora, quando nós somos sinceros, a nossa vida é uma em qualquer lugar onde nós estamos. Se eu sou crente aqui na igreja, mas no meu trabalho eu sou crente também, na escola eu sou crente, na minha casa, as minhas atitudes, todas as minhas atitudes é para beneficiar o meu próximo, é demonstrações de amor para com o meu próximo, são atitudes que estão na palavra de Deus em todos os lugares. Isso sim agrada a Deus. Então, que você possa pensar sobre isso, aquilo que Jesus Cristo deixa aqui. Comece um ano diferente, um ano onde você seja sincero diante de Deus, todas as suas atitudes em todos os lugares sejam para glorificar o nome de Deus, e isso vai com certeza agradar a Deus. Esses são conselhos de Jesus, para que a gente possa
agradar a Deus. Ele estava dando conselho para os seus discípulos: olha, vocês devem orar desse jeito, vocês têm que jejuar desse jeito, vocês têm que dar esmola desse jeito, do jeito certo. Não é para aparecer, não é para mostrar super espiritual, fazer com coração, fazer com amor com as pessoas. Depois Jesus dá um segundo conselho, que está no versículo 19, aqui do capítulo 6. Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus Cristo, ele dá um outro conselho, para nós não ajuntarmos tesouros na terra, não ficarmos preocupados em ajuntar tesouros na terra. Tem pessoas que vivem acumulando tesouros na terra, vivem preocupados com o material, e esquecem do espiritual. O que Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, preocupem mais com o espiritual e menos com o material. É claro que nós temos que preocupar com o material. A palavra de Deus nos ordena que nós temos que trabalhar. O trabalho é uma grande bênção, mas isso não pode fazer parte só da nossa vida. Quando nós estamos preocupados, nós temos que preocupar mais com o espiritual e menos com o material. O que Jesus Cristo está chamando é isso aqui. Steve Jobs, como estava para morrer no seu leito de morte, ele traz uma mensagem, e ela circula aí pela internet, né, pelas redes sociais, onde ele diz que ele teve todo o dinheiro, tudo que ele podia comprar, tudo no mundo ele podia comprar tudo que ele queria, tudo que ele desejava. Ele teve sucesso, ele ficou famoso pelo que ele fez, pela tecnologia que ele implantou no mundo e revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo. Todo sucesso. E quando ele estava ali no leito de morte, ele percebeu que nada daquilo, nem o seu dinheiro, nem o seu sucesso, todo o seu sucesso, podia dar mais tempo de vida para ele. Ele queria ter mais tempo de vida para se relacionar melhor com as pessoas que ele amava, diretamente com esposa, com filhos, com amigos. E ele estava ali, e ele percebeu isso, e muitas pessoas têm percebido, quando chegam no final de sua vida, quando estão no leito de morte, que tudo que eles fizeram para acumular dinheiro, para ter sucesso, nada vale quando a gente enfrenta a morte. Fica tudo sem sentido, perde o sentido. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer e Ele nos orienta na sua palavra, para a gente não fazer tolice, ficar preocupado só com acumular tesouros aqui na terra, de nada vai valer para a nossa vida. Alexandre o Grande, quando ele chama os seus ministros, sabendo que podia tombar em qualquer campo de batalha, ele diz o seguinte, para os seus ministros, que quando ele fosse, que ele tivesse morrido, que ele queria que algumas coisas acontecessem. Primeiro, que o seu caixão fosse carregado pelos melhores médicos da época. Segundo, que os tesouros que ele tinha fossem espalhados pelo caminho até o túmulo. E terceiro, que suas mãos ficassem de fora do caixão à vista de todos. E os seus ministros perguntaram, por que disso? E ele responde para os seus ministros, eu quero que os médicos, os melhores médicos, carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder sobre a morte. Por melhor que você possa cair na mão do melhor médico, a hora da sua morte chegar, nada pode fazer. E ele já, naquela época, pôde falar isso. Quero que o chão seja coberto de meus tesouros, para que todos possam ver que os bens materiais ficam aqui.
Os bens materiais ficam aqui. E terceiro, eu quero que minhas mãos fiquem para fora, de modo que as pessoas possam ver que viemos de mãos vazias e vamos retornar de mãos vazias. Nós não levamos nada depois da nossa morte. Então ele dá uma lição, mesmo sem conhecer a Deus, para nós que conhecemos a Deus, que nós não devemos acumular tesouros nessa terra. Jesus Cristo nos ensinou que é melhor, e é um conselho para Jesus, que quando nós estamos começando 2018, por que não valorizar mais as pessoas? Por que não ter mais tempo, né, para as pessoas? Tempo é o tesouro mais precioso que nós temos, que o dinheiro não pode comprar o tempo passado. Então nós temos que ter tempo, mais do que tesouros. Então que você possa pensar sobre isso. E terceiro e último conselho que Jesus Cristo deixa aqui para a gente, é que nós não devemos nos preocupar com amanhã. Nós lemos esse texto do versículo 25 até o versículo 34. E eu queria só trazer algumas coisas sobre isso. Jesus Cristo, quando ele fala isso, ele está preocupado com um dos maiores males que existe na nossa vida. Chama-se preocupação. A preocupação, ela traz alguns problemas em pelo menos 4 áreas da nossa vida. Primeiro, prejudica a nossa saúde. Toda vez que nós vivemos muito preocupados, está prejudicando a nossa saúde. Gastrite, problemas cardíacos, problemas de pele, prejudica a nossa saúde. Segundo, ela reduz nossa produtividade, então relacionado com o nosso trabalho. A preocupação em excesso, ela tira a nossa criatividade, ela reduz a nossa produtividade do nosso trabalho. Outra coisa, ela afeta nossos relacionamentos. Então, quando eu estou muito preocupado, eu não me relaciono bem com as pessoas. A preocupação rouba o tempo bom que nós podemos estar passando com as outras pessoas. E por fim, ela mostra a nossa falta de fé em Deus. Então, relacionamento com as pessoas e também nosso problema com Deus. A preocupação, ela mostra que nós não confiamos em Deus, que Deus vai cuidar da gente. E Jesus Cristo aqui, ele aborda isso, olha, não andeis ansiosos, não anda preocupado com o que vocês vão comer, que vão vestir, que vão beber. Ele começa a mostrar aqui por que nós não devemos nos preocupar. Primeiro, que o Pai cuida da gente. Ele fala, olha, Deus cuida de você. Então, quando eu estou muito preocupado, eu estou duvidando que Deus cuida de mim. E Deus cuida de mim. Deus cuida das nossas vidas. Deus tem cuidado dia a dia. Olha para o ano de 2017. Se Deus não te vestiu, se você é fiel a Deus, se Deus não te vestiu, se você não bebeu, se você não comeu, se você não teve sustento durante o ano, e assim será por todos os anos da nossa vida. E o que Jesus Cristo quer é que a gente despreocupe. É um conselho dele, não preocupa. Vai roubar sua produtividade, vai roubar sua criatividade, vai roubar sua saúde, vai atrapalhar os seus relacionamentos e vai mostrar que você não está tendo fé em Deus. Então Jesus Cristo, ele mostra isso de forma tão clara. E aqui ele faz uma outra colocação, o seguinte: se vocês estão invertendo as coisas, sabe por que vocês andam muito preocupados? Porque vocês invertem as coisas. Ele diz aqui no versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós procuramos acrescentar todas as coisas na nossa vida e depois buscamos o reino de Deus. Por isso andamos preocupados. Nós invertemos aquilo que Deus nos mostra que devemos fazer. Ele mostra de forma tão clara. Jesus Cristo falou, olha, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, fique tranquilo, não preocupe que o Pai vai te dar o que vestir, o que comer, fique tranquilo, Deus vai te dar o trabalho, Deus vai fazer tudo certo, na hora certa. Então Jesus Cristo, ele queria que nós
não andássemos preocupados com o dia de amanhã. E aí, aqui no versículo 34, para terminar, ele diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Então, nós não sabemos do dia de amanhã. O que Jesus Cristo queria é que nós vivêssemos o dia de hoje. Todas as pessoas que andam muito preocupadas com o dia de amanhã deixam de viver o dia de hoje. Esse é o dia que Deus fez. Então nós vamos aproveitar esse dia. Nós vamos adorar nesse dia. Nós vamos ter tempo com as pessoas nesse dia. O amanhã, o que Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Amanhã, se vier algum problema, nós vamos resolver amanhã. Eu não vou me preocupar com o problema de amanhã. O amanhã, eu vou resolver amanhã. Então nós vemos que Jesus Cristo, Ele traz, na verdade, são conselhos de vida, para a gente viver melhor. Quando você vê todo o sermão da montanha, você vê esses conselhos, para a gente ter uma vida melhor. Então, o que Deus quer para você nesse ano de 2018, que você tenha uma vida tranquila, de felicidade, abençoada na sua presença. E para isso, você tem que entender que a hipocrisia na nossa vida vai atrapalhar. Nós temos que viver de uma forma sincera diante de Deus. Eu tenho que ser eu mesmo em todos os lugares. Eu tenho que procurar viver uma vida que eu falo e vivo, para que eu possa ser feliz. Eu tenho que entender que quando eu estou muito preocupado em ajuntar tesouros na terra, em vez de ajuntar tesouros no céu, isso me torna infeliz. Eu fico só correndo atrás das coisas, e com o tempo o meu coração fica desgastado. Eu fico triste. Nós ficamos tristes, por quê? Porque nós só estamos preocupados com os tesouros da terra. Trabalhe, mas trabalhe não preocupado em só ficar juntando tesouros nessa terra. Porque aqui você não vai, quando você partir, você não vai levar nada do que você está juntando. E quantas pessoas deixam de usufruir de coisas boas que Deus está dando para ele aqui na terra, porque estão só preocupados em juntar tesouros na terra. Quantas vezes a gente perde bênçãos espirituais porque nós preferimos trocar por bênçãos materiais. E por fim, Jesus disse: não se preocupe, não fica preocupado, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho sustentado vocês. E eu tenho estado ao lado de vocês. E Deus quer nos abençoar no nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Como você tem vivido a sua vida? Como tem sido levada a sua vida? Tudo que falamos aqui tem sentido se ele for aplicado na nossa vida. Se houver aplicação na nossa vida. A palavra de Deus é para ser aplicada. Talvez você tenha andado triste com o estilo de vida que você está vivendo. Você fala uma coisa, eu sou cristão, mas não vive a vida de cristão. Você sente que isso é como se fosse uma hipocrisia na sua vida. Talvez você está sempre preocupado com as coisas materiais. E Deus falou ao seu coração, nessa noite: não ajunte tesouros na terra. Fica só preocupado com isso não. Ou talvez você entrou aqui cheio de preocupações com o dia de amanhã, como vai ser esse ano. E Deus te trouxe aqui para você entregar-se a sua vida no altar do Senhor.
Se Deus falou o seu coração, você quer orar junto comigo? Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, e nós vamos orar. Fique em pé, em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, fique em pé, nós vamos orar juntos. Pai querido, eu quero colocar a vida desses queridos nas tuas mãos. Deus, o Senhor nos dá conselhos, e nós temos a opção de segui-los ou deixá-los de lado. Então aqui os teus servos no teu altar, eles estão decididos a mudar o estilo de vida, seguir o estilo conforme aquilo que o Senhor nos ensinou. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, abençoa essas vidas, Senhor, transforma-as pelo teu poder, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo coisas novas em cada um de nós. Tira toda a preocupação, tira todo o mal, toda a vida errada que temos levado, e abençoa-nos, Pai. Peço isso, Senhor, na certeza que o Senhor está neste lugar, está olhando para cada um dos nossos corações, e nós pedimos, abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos em nome de Jesus Cristo, amém.